Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre uma obra que eu gosto muito. Aliás, eu vou comparar a obra, o livro e o filme, né? Que é Relações Perigosas. Livro e filme têm o mesmo nome. Eu li, a minha edição tá em francês, né? Eu sempre procuro ler em francês quando eu posso, quando adquiro mais barato. E bem, vamos começar. Essa obra é engraçado porque dificilmente eu vejo filme. Quando eu vejo filme eu me interesso em ler o livro. Normalmente assim, eu leio o livro e não vejo o filme. Ou leio o livro e vejo o filme. Mas o inverso quase nunca acontece. Ver o filme e depois ler o livro. E acontece que eu vi esse filme umas 3 ou 4 vezes. E eu tô me referindo à versão de 88, né? Porque esse livro ele teve várias adaptações. Mas eu me refiro à versão de 88, que já vou dar mais dados. E eu vi, é um filme que eu adoro, um dos filmes da minha vida, que eu considero assim perfeito, excelente em vários aspectos, e eu acho que é por isso, porque eu gostei tanto que eu resolvi ler o livro. Então vamos tratar um pouquinho da história, para depois comparar um pouquinho as duas formas, né, de arte, literatura e cinema. Relações perigosas. Em francês é liaison dangereuse, que seria ao pé da letra ligações perigosas, mas em português esse título ficaria um pouco ambíguo, né, já que a gente usa ligação para telefonema, e aqui na verdade é um romance epistolar, de cartas, né? E é muito curioso, eu tenho pouca experiência com romance epistolar. Deste aqui eu gostei bastante, eu li poucos na verdade, mas este é o meu favorito e depois eu já vou explicar o porquê. Como é a história? A gente está falando de França, século XVIII, segunda metade do século XVIII, um pouquinho antes da Revolução Francesa, né? E aqui a gente está tratando de nobres, sobretudo nobres. A maior parte aqui dos personagens, os principais são nobres, né? A Marquesa de Merteuil, o Visconde de Valmont e os outros não são nobres, mas esses são os personagens principais. A questão é, a gente está tratando de um contexto de uma nobreza ociosa, né? Nobreza ansiosa, sem grandes preocupações e, como diz o ditado, mente vazia é oficina para o diabo, né? E é isso que eles são, diabólicos esses dois, o Valmont, o Visconde de Valmont e a Marquesa de Merteuil. O que eles fazem? Eles são dois grandes libertinos, né? Eles corrompem outras pessoas, seduzem outras pessoas, ela homens e ele mulheres. A sedução pela sedução, é uma espécie de motivação de Dom Juan, sabe? Aquela motivação de conquistar e abandonar, e uma vida assim um pouco sem sentido, uma vida um pouco vazia. Então, e eles, entre eles, porque eles são amigos, eles ficam contando vantagens, né? Ou se impondo desafios, ou um contando com a ajuda do outro. Ela, se quer se vingar de uma mulher, conta com a ajuda dele para seduzir essa mulher e desonrá-la. E ele é a mesma coisa. Deixa eu ver se eu posso afirmar isso. Não, isso acontece na obra só em relação à mulher, né? Ela pedir favor para ele para seduzir. E para ele não tá fazendo nada mesmo, ele vai e faz, né? E ela, por outro lado, do lado dela também, ela vai seduzindo, né? Vai usando os homens, né? Vingando o seu sexo, que é isso que ela fala. Aliás, eu vou tratar um pouquinho do filme. A Glenn Close no filme, ela tem uma fala assim: eu sei que nasci para dominar o seu sexo e vingar o meu. Aí é daquela gargalhada assim, né? E não é exatamente... o sentido é esse, não é exatamente com essas palavras que a Merteuil diz isso no livro, mas ela diz isso sim, ela age dessa forma, né? Ela domina, é uma dominatrix, digamos. Ela seria hoje uma dominatrix. Então, falando um pouquinho dos personagens, a Merteuil, ela é viúva.
E desde cedo, em uma das cartas ela explica como foi que ela se tornou assim, né? Ela se casou cedo e ela sempre foi ardilosa. Não é assim que ela teve um grande trauma, uma decepção e se tornou assim. Não. Ela foi crescendo, era um pouco ingênua, mas já foi aprendendo rapidamente e se tornou muito ardilosa. Ele como é homem, a gente não estranha muito que o homem se comporte assim naquela época, nem hoje em dia. Para a mulher a gente causa mais estranheza, né? Então tem a justificativa do comportamento dela, ela explica. Para o comportamento dele, não. Né? Como é o enredo? A Merteio, ela pede para o Valmont seduzir uma prima dela em segundo grau, a filha da prima, né? Uma mocinha de uns 15 anos, que é a Cecília. Ela quer que o Visconde seduza essa moça para ela se vingar, porque essa moça, ela tá prometida por um tal lá, que tinha sido amante da Merteio. E esse amante a abandonou. Então ela quer se vingar dele, fazendo com que o Valmont seduza a menina e a menina se case com ele já, né, desvirginada, digamos assim. Só que o Valmont acha que essa é uma conquista fácil demais para eles, ele quer outros desafios e ele está mais interessado em conquistar a Madame de Tourvel, que é uma senhora casada, muito devota, carola, e que está eles chamam de chateau, mas não é uma espécie de castelo, é uma residência, uma quinta, seria uma espécie de quinta, de uma tia dele bem velhinha, e essa tia dele tá muito doente, e essa Madame de Tourvel tá cuidando dessa tia. E ele vai pra lá e tenta seduzi-la. E só que ela é uma pessoa muito séria e tal, e resiste e tal, e ele acha que a sedução da Madame de Tourvel, que é uma senhora já reconhecidamente séria, é mais desafiante para ele do que a sedução da Cecília, que é uma mocinha ingênua, conhece pouco da vida, seria muito fácil de cair na lábia dele, né? E assim começa a se desenrolar a história. Por outro lado, a Cecília, essa mocinha que ele a princípio não quer seduzir, ela acabou de sair de um convento, é super ingênua e tal, sabe que ela está prometida para o casamento, só que o noivo dela está distante, está viajando, negócio, enfim, ele é um senhor mais velho. E ela sai do convento e começa a ter aula de harpa com um tal de Cavaleiro Danceny, né? E os dois se apaixonam um pelo outro. Só que ela está prometida prometida ao senhor lá, que eu não lembro o nome. E aí, paralelamente, o Visconde tenta seduzir a Madame de Tourvel. Só que a Madame de Tourvel se corresponde com a mãe da Cecília, que é a prima da Marquesa de Merteuil. E se corresponde, aí fala que tá lá cuidando da senhora Rosemundo, que é a tia do Valmont e tal, fala do Valmont. E quando ela fala no Valmont, fala que ele é simpático, isso e aquilo, a mãe de Cecília fala: nossa, eu nunca pensei que você fosse tocar no nome dele, é um pervertido, é um devasso, e começa a falar muito mal. E a outra tem uma imagem bem positiva dele, e a mãe da Cecília começa a falar muito mal, alerta a Madame de Tourvel a tomar cuidado com ele, não se envolver, não se aproximar e tal. E, enfim, para resumir a história, aos poucos o Valmont vai se envolvendo com a Madame de Tourvel e ela resiste e tal. E ele descobre que a mãe da Cecília, a Madame de Volanges, ela advertiu a Madame de Tourvel contra ele. E aí, ele fica muito pé da vida, fulo da vida, e aí sim, ele concorda em seduzir Cecília, porque ele também quer se vingar da mãe dela, por conta disso. Bem,
Aí a história, né, eu não posso contar mais porque quem tiver interessado a ler vai me xingar. Eu não vou contar mais além disso, né, agora eu só vou fazer observações genéricas, eu não vou falar mais do enredo. O enredo eu não vou adiantar mais, tá? Mas assim, a história começa a se tornar cada vez mais embrenhada, sabe? Um com o outro com um, e a coisa se passa assim. E como é o filme? O filme é curiosamente muito fiel ao livro. O que é curioso não é ele ser fiel, é ele ser fiel e ainda assim manter a qualidade cinematográfica, a linguagem cinematográfica. Porque assim, muita gente reclama, mas o livro é de um jeito, filme é de outro, não sei o quê. E às vezes é uma questão de linguagem cinematográfica, né? A literatura tem alguns recursos e o cinema tem outros, né? O cinema tem a imagem, né? E o filme, ele é um primor em vários aspectos que eu já vou apontar. Primeiro, eu já vou falar do diretor, que é o Stephen Frears, é alguma coisa assim, eu vou pesquisar, vou me deixar aqui embaixo, acho que é Stephen Frears, de 88. Esse livro, esse romance, ele teve umas 20 adaptações para o cinema, sabe? Na Europa, nos Estados Unidos, essa adaptação que eu me refiro é a americana, em que o Visconde de Valmont é interpretado pelo John Malkovich, que está soberbo nessa interpretação. A Marquesa de Merteuil é interpretada pela Glenn Close, que está excelente. Madame de Tourvel pela Michelle Pfeiffer. A Cecile, a ingênua, a mocinha ingênua, pela Uma Thurman. E o Cavaleiro Danceny pelo Keanu Reeves, né? O elenco não é pouca coisa, né? Sendo que destaque de interpretação, Glenn Close e John Malkovich. Embora a Michelle Pfeiffer também esteja... Todos estão muito bem, Michelle Pfeiffer também está ótima. O que mais é excelente nesse filme, além da interpretação? A fidelidade histórica. A fidelidade histórica, a gente está falando do século XVIII, período barroco, período de antíteses. E todo o diálogo do filme é antitético de antítese. E se eu não me engano, esse filme ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, né? A adaptação do roteiro foi excelente, né? Com interpretação excelente, então... primor. Outra coisa, a fidelidade, que eu estava dizendo de fidelidade histórica. Então assim, período barroco, o filme é cheio de espelhos, né? Que já indica essa ambiguidade, essa dualidade do discurso antitético. Eu a amo, eu a odeio, sabe? Uns discursos assim. Que mais? A gente tá falando da nobreza, o figurino também é muito bom, porque as cores da nobreza utilizadas pela nobreza são bem marcadas. Então assim, a Madame de Tourvel, ela não é nobre, ela é burguesa, então usa aquelas coresinhas, né? A nobreza usa outras cores, né? A gente percebe claramente, embora a Madame de Tourvel tenha dinheiro, e a nobreza também tem, você percebe a diferença nos trajes. Nobreza não toca em dinheiro. Então, no episódio em que ele doa, que o Valmont doa dinheiro para os pobres e tal, é o lacaio dele lá que distribui, porque nobreza não toca nessas coisas comezinhas, né? Uma outra coisa que eu gostei bastante, deixa eu ver, eu falei do roteiro, deixa eu ver, não tô lembrando de mais nada. E ele também, ele é muito fiel à história em si, sendo que tem uma pequena diferença no final, só que é o fim da Marquesa de Merteuil, a personagem da Glenn Close. O fim dela no livro é assim, o livro ele avança mais sobre o que aconteceu com ela, e o filme não avança tanto. O destino do Valmont, de todos os outros personagens, se mantém o mesmo, né? Livro e filme tá igual. Mas da Marquesa de Merteuil que fica um pouquinho diferente, né? Não é tão adiantado como tá no livro, né? E uma outra coisa que... Aí agora eu vou falar sobre o livro, que aí é característica do livro mesmo, que é
o autor, eu não falei do autor, né? Eu não falei que é autor, bom, Choderlos, eu sempre falo Choderlos, é Choderlos de Laclos. Esse autor, a única obra famosa dele, assim, pelo menos para nós, é essa aqui, né? E é uma obra que, curiosamente, é muito bem escrita e, assim, é um romance epistolar, né? Não tem narrador. Essa é a característica do romance epistolar, né? Ele é composto por cartas, uma numa carta para o outro. Se eu não me engano, são 170 cartas, 175 cartas. Então, entre Valmont, Merteuil, entre Cecília, uma amiga, entre Danceny e Cecília, entre Madame de Volanges e a Madame de Tourvel, entre Rosemude, enfim, entre esses personagens. E a gente não tem o papel de um narrador para descrever as coisas, né? Embora ele seja do século XVIII, ele não é descritivo. O narrador só aparece em algumas notas, né? De fim de carta, que é um capítulo, né? Em algumas notas para esclarecer algum ponto só, mas não aparece mais. Então, um romance sem narrador, o que acontece? Os personagens têm que falar por si. Então, a personalidade, o perfil de cada um é muito bem constituído apesar disso. É muito bem constituído por meio da fala de cada um e por meio da opinião que um tem sobre o outro, né? A gente consegue caracterizar muito bem. Tanto é que o filme foi muito bem adaptado, porque eles conseguiram, é muito fácil perceber a personalidade de cada um, né, lendo. E então não foi difícil fazer uma ótima adaptação para o cinema por conta disso. A gente pensa que um romance de epistolar é fácil porque a estrutura já está posta, né? Carta, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas não, isso também traz uma dificuldade, que é essa, né? Como é que você apresenta o contexto? Como é que você apresenta o perfil dos personagens sem ficar uma coisa chata? Eles mesmos se apresentando. Neste livro, isso é muito bem feito, né? E não é cansativo, né? O meu medo sempre de ler um romance epistolar é assim: vai ficar muito chato, muito discurso indireto. Eu tenho problemas com discurso indireto, né? Uma narração indireta, não me prende. Mas não acontece com esse. E um outro detalhe, né? A gente está tratando de personagens ardilosos, tanto a Marquesa quanto o Valmont. Parece que eles disputam entre si, parece uma disputa de ego, para ver quem é mais ardiloso, né? E tem uma disputa mesmo, né? Porque eles tinham sido amantes. E tem uma disputa, talvez um passado mal resolvido, e também uma disputa para ver quem seduz mais ou quem seduz melhor, quem tem a conquista, a presa mais difícil de ser sucumbida, e enfim, eles têm essa disputa tácita. Então, há muita ardileza aqui. E eu descobri o porquê que eu achei esse romance tão ardil, tão estratégico. Porque o Choderlos de Laclos, ele era militar. Ele era um general do Napoleão. Então essa questão da estratégia de guerra, fica implícita aqui, né? Todos os ardis que lançam mão Valmont e Merteuil tem uma origem, né? Tem uma explicação para que eles sejam tão assim. Porque o pai deles, o pai dos personagens, o autor, ele era um estrategista de primeira, né? Para ser general do Napoleão, né? Ele devia ser bem estratégico mesmo, não tem outra palavra, né? Então, assim, é um romance que eu recomendo muito. O filme também, eu recomendo muito. É um dos filmes da minha vida que eu adoro, por conta de todas essas qualidades que eu relacionei. Faz um tempo já que eu não o revejo, né? Eu não lembro qual foi a última vez que eu assisti, mas eu já assisti umas 4 vezes, porque eu acho ele muito bom, muito bem interpretado, muito bem adaptado, fidelidade histórica. Tá bom? Então fica aí essa indicação dessa leitura que eu gostei bastante. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha pra mim. Não se esqueça de se inscrever. Eu tô começando, né, a gravar vídeos pro YouTube, falar um pouco de literatura.
E não se esqueça de comentar. Comente se você já viu o filme, se você já leu o livro, o que você achou. Se só eu sou uma apaixonada por essa história, porque não vejo muitas pessoas comentando a respeito desse livro, né? Não sei, às vezes eu tenho a impressão que só eu gosto dessa história, né? Então, assim, se você tem alguma experiência com este livro ou com o filme, comente, né? Vamos trocar figurinhas. Se você leu, gostou, não gostou, viu o filme, não gostou, não viu graça nenhuma, não entende porque eu gostei tanto, comente, vamos interagir, trocar experiências, tá bom? É isso. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever, de comentar e de curtir, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.